Olá pessoal e bem-vindos de volta aqui ao meu canal. Se vocês são novos, olá, meu nome é Mari e hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo que vocês gostaram muito da última vez que eu fiz. Inclusive é o vídeo mais assistido do meu canal, então ele é muito popular. Só que eu particularmente acho que a qualidade dele não ficou muito boa porque eu enrolei muito e tal, que foi o vídeo tudo sobre o caderno inteligente. Então hoje eu tô aqui pra refazer esse vídeo e mostrar pra vocês todas as novidades e também explicar um pouquinho o que mudou e adicionar algumas informações da maneira mais rápida possível. Então aqui tá um spoilerzinho para vocês saberem sobre o que eu vou falar. E aí eu vou deixar aqui do lado todos os tópicos que eu vou comentar nesse vídeo para vocês poderem pular, caso vocês queiram. Enfim, vamos começar. Bom, vamos começar com a pergunta mais simples, né? O que é um caderno inteligente? O caderno inteligente é basicamente um caderno com um sistema de disco que funciona de maneira muito parecida com um fichário, só que no formato de um caderno. Então, por exemplo, se a gente pega uma página aqui desse caderno, a gente pode simplesmente puxar ela e assim ela sai, e aí você pode colocar aonde você quiser. Então, por exemplo, se eu quiser mover para cá, é só eu colocar de volta e prontinho. O sistema é bem parecido com o fichário, porque aí você pode reposicionar as folhas, só que a vantagem dele é que ele é mais compacto, então ele se parece com um caderno, e você não precisa ficar abrindo as argolas na hora de tirar as folhas, o que pra mim me incomodava, porque quando você tem muitas folhas pra deslocar, né, fica um pouco chato ficar abrindo e fechando, e pra mim a maior vantagem desse sistema é o fato dele ser super compacto, então ele fica bem pequenininho, do tamanho de um caderno mesmo. E por que esse nome Caderno Inteligente? É simplesmente o nome da marca, tá, gente? É um caderno de discos e a marca que faz esse caderno de disco específico é o Caderno Inteligente. Inclusive, eles têm um site que vocês podem lá ver o preço e as opções de capas diferentes. Agora vamos falar sobre os tamanhos do Caderno Inteligente. O Caderno Inteligente vende em 4 tamanhos diferentes. Esse aqui é o tamanho grande, ou o tamanho universitário, que é o maior de todos, e ele é do mesmo tamanho praticamente que um caderno comum, tá? Então dá pra ver aqui que sobra muito pouquinho pra fora, acho que é menos de um dedo, e as folhas são do mesmo tamanho que um caderno comum. Esse caderno não é A4, tá? Ele é próximo de um tamanho A4, mas não exatamente. Se eu tirar essa folha aqui, por exemplo, e comparar com essa outra folha aqui, vocês vão ver que é praticamente do mesmo tamanho, só um pouquinho mais larga para caber os discos exatamente. Então é do tamanho de um caderno normal. Esse tamanho aqui é excelente para pessoas que gostam de escrever bastante como eu, que estão na faculdade ou que estão no colégio. Eu prefiro o tamanho grande exatamente porque você consegue escrever mais coisa nas folhas, tá? E além disso, você tem menos trabalho na hora de cortar e furar as folhas para colocar no caderno, caso você precise. Ah, lembrando que, como esse caderno aqui ele é no sistema de discos, os furos dele são diferentes dos furos comuns, tá? Vou mostrar pra vocês. Olha só, os furos são no formato cogumelo, que aí a folha entra no disco e ela não sai. Então é assim que o sistema funciona, a furação é diferente do fichário, por isso que folha de fichário não vai funcionar nesse caderno. Além do mais, todas as folhas do caderno inteligente são de 90 gramas ou de 120 gramas, ou seja, são folhas mais grossas. E elas precisam ser grossas, senão elas vão acabar rasgando, tá, gente? Tem que tomar cuidado caso vocês tentem fazer os furos em casa, tem que usar uma folha grossa, senão elas vão rasgar. Bom, então esse aqui é o tamanho grande, é um tamanho bem popular, mas outro tamanho que é muito popular também é o tamanho médio, que é um pouquinho menor do que o grande. Ele é cerca de 2 a 3 dedos menor do que o grande aqui e um dedinho aqui na lateral. E se a gente comparar a folha, por exemplo, com o caderno normal aqui, ela também é um pouquinho menor. Por que as pessoas gostam tanto desse tamanho? Porque ele é menorzinho do que o caderno grande, então é mais fácil de levar. E eu particularmente acho ele muito fofinho, principalmente com os discos grandes. Esses aqui são os discos originais do Caderno Inteligente, são os discos grandes e eu já vou fazer a comparação com os discos médios para vocês verem. Além do tamanho grande e médio, a gente também tem o tamanho A5, que é esse aqui, ainda menorzinho, olha só como ele é fofo. Então, esse tamanho aqui é um A5 normal, se você pegar a folha dele, vai ser exatamente A5, diferente do caderno grande, que não é A4. E o último tamanho que a gente tem é o Inteligine, que é muito pequenininho, olha só.
É um caderno de bolso, tá? Ele é um caderno super, super pequeno que você pode levar facilmente por aí. Olha só, comparado com a minha mão, é praticamente do tamanho dela, tá? Então é realmente muito fofinho, muito pequenininho. Além disso, vocês estão vendo aqui que tem várias estampas diferentes. Tem os cadernos lisos, eu tenho o rosa, o azul e o verde. Eu tenho o verde médio, e o rosa grande e o azul grande. Eu gosto bastante deles. E também tem os estampados. Essa aqui eu acho que é a minha estampa favorita, que é arco-íris. E aqui tem a estampa que parece confete e a estampa de triângulos, mas tem várias outras, tá? Todos esses 3 cadernos aqui estão com os discos grandes e esse pequenininho aqui está com os discos médios. O disco médio do caderno inteligente suporta até 80 folhas e o disco grande até 150, tá bom? E eu vou mostrar para vocês agora a diferença entre eles. Olha só, aqui a gente tem o disco grande, esse aqui é um disco antigo, tá? Eles mudaram recentemente e agora os discos têm a marca do caderno inteligente, olha só, tem o Czinho aqui. Então esse daqui é o disco antigo e esse aqui também é o disco antigo. E vocês vão ver que o médio é muito menor do que o grande. Inclusive, o grande suporta quase o dobro de folhas que o médio. Então eu sempre sugiro, caso vocês forem comprar o seu caderno, comprar os discos grandes também para trocar depois, porque cabem muito mais folhas. Bom, agora eu vou mostrar um pouco as folhas do caderno para vocês. Esse primeiro caderninho que eu tenho aqui é o Inteligine, então ele tem folhas bem pequenininhas, bem estreitas, olha só. Eu cortei algumas outras folhas para ele, só que eu fiz as folhas um pouco mais largas, porque eu achei que funcionava melhor. E no Inteligine você pode fazer o que eu fiz, que é a lista de tarefas, ou então colocar também calendário, que eu também coloquei, e aí lista de ideias. Então, por exemplo, aqui é uma lista de coisas que eu quero falar sobre o CI, e, enfim, você pode usar para o que você quiser. Eu acho ele muito fofinho e é muito fácil de carregar por aí. Aqui eu tenho o meu A5, que tem o planner da Ana. O caderno inteligente tem alguns planners diferentes que vocês podem ver. Esse aqui eu achei bem legal e ele é bem gordinho. Vou mostrar aqui para vocês, olha só. Tá bem cheio esse caderno. As pessoas me perguntam também se as folhas soltam com facilidade. E, gente, as folhas não soltam, tá? Eu nunca tive problema das folhas soltarem antes. Se você puxar aqui, ó, vocês vão ver aqui, ó, que a folha resiste. Eu tô puxando o caderno e a folha não está soltando. Então, realmente não tem problema da folha soltar. Eu, pelo menos, nunca tive esse problema. É só você não puxar com muita força nessa direção aqui. E você, quando for tirar a folha, tem que tirar aqui por cima, ok? E aí depois colocar de volta. Eu acho esse sistema muito prático, eu ainda gosto do sonzinho que faz quando você tira e recoloca as folhas. E aqui tem todas as folhas brancas que eu coloquei no caderno, mas tem muitas opções de refil. Vou mostrar para vocês o refil pautado do caderno inteligente. Olha só, esse é outro caderno grande que eu tenho. Esse aqui, se eu não me engano, a capa se chama Loli, mas eu não tenho certeza. E aqui ele tá com os refis pautados do caderno inteligente que eu comprei direto do site, tá? Eu comprei vários. E aqui também tem o outro tipo de refil deles, que é o de linhas brancas. Essa página aqui é mais acinzentada do que essa página, que é branca, né? E as linhas são brancas. Não sei se vai dar pra ver na câmera, mas essa folha aqui tem uma qualidade incrível, sério. Ela é muito lisinha, diferente dessa folha aqui, que é um pouquinho texturizada, mas eu confesso que eu gosto das duas. E esse caderno aqui, se eu não me engano, tá com dois refis e meio, então ele tá bem cheio também, ele tá com os discos grandes, olha só. E eu gosto bastante dessas folhas pautadas. Vou mostrar pra vocês algumas que eu usei. Olha só. Então, por exemplo, eu usei durante as minhas aulas, mas o caderno inteligente você tem duas opções, né? Você pode usar para escrever na aula mesmo, ou você pode usar para fazer resumo, que é o que muita gente faz. Essas folhas, como eu disse antes, elas têm 90 gramas, ou seja, é muito difícil qualquer coisa passar para o outro lado, tá? Então, por exemplo, aqui eu usei marcador de texto, não passa nada para o outro lado, nada mesmo. E eu recentemente, se vocês me seguem no Instagram, comecei a usar brush pen e também não passa brush pen, tá bom? É uma folha bem grossinha mesmo, mas se você tiver medo de usar a folha e passar para o outro lado, você pode comprar o refil de 120 gramas, que com certeza não vai passar nada. A única coisa que passou nessa folha de 90 gramas que eu testei foi a Stabilo Fine Pen, que é uma caneta que passa muito para o outro lado. Ela tem muita tinta, então essa realmente passa um pouquinho para o outro lado. As pessoas também me perguntam se esse caderno serve para o ensino médio, porque no ensino médio a gente tem muitas matérias, né? Tem 10 matérias, se eu não me engano.
E sim, esse caderno serve para o ensino médio, inclusive serve para qualquer época que você está estudando, tá? Eu uso o meu para faculdade, mas se eu tivesse conhecido ele antes, eu com certeza teria comprado para o ensino médio também. O que eu diria para você fazer se você for comprar um caderno inteligente para o ensino médio é comprar com certeza os discos grandes, porque você vai precisar. E possivelmente, se você quiser investir um pouquinho mais de dinheiro, comprar 2 cadernos grandes diferentes com os discos grandes, porque aí você pode levar um a cada dia. Então, por exemplo, você tem um dia que tem português, matemática e física, você leva um caderno, e aí no outro dia você leva o outro caderno que tem as outras matérias. Mas, novamente, isso fica de acordo com o que vocês quiserem. Outra pergunta que eu recebo muito é se as capas sujam muito. Gente, esse caderno aqui tem quase 2 anos, e ele não está nem um pouco sujo. Assim, aqui atrás, ele está um pouquinho sujo só aqui atrás. Não sei nem se vai dar pra ver, mas dá pra limpar isso aqui com um paninho úmido, com álcool ou alguma coisa assim pra tirar a sujeira. A parte que tá mais suja é aqui de dentro, olha só, tá sujinha. Eu nunca limpei esse caderno, tá? Então em 2 anos foi essa a sujeira que ele enfrentou. Então eu diria que não suja muito não, tá? O único caderno que pra mim sujou foi o branco, porque ele é branco, então suja mais fácil. Mas os coloridos, não tive nenhum problema até hoje. Uma outra coisa interessante que eu queria falar é sobre o peso dos cadernos. Eu acho que isso é uma coisa importante, porque muitas vezes a gente está levando muito peso com a gente para a faculdade, para a escola, então eu acho um assunto legal. Então o que eu vou fazer vai ser, eu vou pegar esse caderno aqui, ele é um caderno normal, tá? Ele já tá bem velhinho e eu acho que ele tem 80 folhas, se eu não me engano, 96 folhas. E aí eu vou pesar esse caderno e vou comparar com o peso do caderno inteligente. Bom, esse caderno aqui tem meio quilo e ele tem 96 folhas. Esse meu caderno aqui, ele tem 4 divisórias, tem uma página cheia de post-it e deve ter cerca de 110 folhas, porque eu lembro que eu coloquei muitas folhas nele e ele tá com os discos grandes. Então vamos lá pesar ele. Esse aqui tá pesando 600 gramas, então um pouco mais de meio quilo. Ele é um pouquinho mais pesado só do que esse aqui, o que é impressionante. Eu achei que ele era mais pesado que isso, mas não. Ele tem um peso bem parecido com esse aqui, com a vantagem que é parecido com o fichário. Bom, eu queria comentar com vocês também que tem alguns acessórios no site do Caderno Inteligente, tá? Eu vou mostrar pra vocês alguns acessórios que eu tenho. O primeiro é esse pingentezinho aqui, que eles chamam de pingente fantasy. O meu é da engenharia, porque eu faço engenharia mecânica. Mas tem algumas profissões diferentes e também tem, se eu não me engano, pingente de signo, de cachorro, de algumas coisas diferentes. Além disso, eu também tenho o estojo deles. Olha que legal esse estojo. Você pode simplesmente prender ele aqui e pronto, ele fica preso no seu caderno e você pode levar ele com você sem se preocupar em perder o estojo. Isso eu acho bem legal. A princípio eu não tinha gostado tanto desse estojo porque eu achei ele meio caro, só que ele saiu de linha e aí eu fiquei com pena de não ter comprado, aí eu comprei ele e ele é de um material bem bom. Não parece que ele vai estragar. A única coisa é que a parte de dentro é um tecido que pode sujar fácil e a parte de fora é impermeável. A última coisa, é claro, que a gente tem que falar é sobre preços. Quanto é que custa ter um caderno inteligente? Bom, isso varia bastante. Primeira coisa, tem 2 maneiras de você comprar o seu caderno inteligente. Você pode comprar no site oficial deles e pagar o frete para entregarem na sua casa, ou você pode comprar numa loja física, que normalmente o preço dos cadernos acaba sendo maior, mas você não tem que pagar frete. Ou, é claro, tem a terceira opção, que você pode comprar em outra loja não oficial, no Mercado Livre, enfim, mas eu gosto mais de comprar da loja oficial, ou então comprar numa loja física. Vocês podem entrar no site do Caderno Inteligente, que está aqui embaixo, e procurar as lojas parceiras que vendem os cadernos deles. Bom, agora vamos falar sobre preço. Esse caderninho pequeno aqui, se você comprar ele montado, ele custa cerca de entre 30 e 35 reais. 50 folhas brancas, sem nenhuma divisória, tá? Vem com a capa, o elástico e esse pingentezinho C do Caderno Inteligente, e vem com os discos também. Aí o A5, quando você compra ele montado pelo site, ele custa cerca de 60 reais. Vem com 80 folhas, 60 pautadas e 20 lisas, e vem com 4 divisórias, 2 transparentes e 2 pretas. Além disso, também vem com essa folha de dados pessoais e a folha que te ensina como usar o caderno e também mostra os diferentes refis, tá? Que tem aqui atrás. Lembrando que se você comprar o caderno montado pelo site, ele vem sempre com os discos
médios, tá? Então é o discozinho menor, consegue aguentar 80 folhas. Você pode comprar os discos grandes separados, ou você pode comprar simplesmente a capa e os discos e os refis para montar em casa, tá bom? Agora, o caderno médio, montado, ele custa cerca de R$ 80. E aí ele vem com 60 folhas pautadas, 20 lisas, 4 divisórias, vem com os discos e vem com a capa e com a folha do tutorial de como tirar e a folha de dados também. Essa folha de dados aqui é a nova, tá? A antiga era diferente, era assim, mas eles reformularam, então fizeram essa nova aqui. E aqui atrás tem o calendário de 3 anos, tá? 2021, 2022 e 2023. E aí o tamanho grande varia bastante, mas é cerca de R$ 90, vem com 60 folhas pautadas, 20 lisas, 4 divisórias, as mesmas folhas de antes, o elástico, o cezinho e os discos. Agora, a outra opção que vocês têm, ao invés de comprar o caderno montado assim, vocês podem comprar os discos, a capa e os refis. Então, se você for lá no site do Caderno Inteligente, você vai em acessórios e você pode comprar os discos separadamente. Eu tenho muitos desses discos grandes aqui, brancos. Agora eles estão custando acho que R$ 18,50 ou alguma coisa assim, mas tem muitas opções de discos. Tem discos transparentes, tem discos coloridos, da forma que você quiser. Então, se vocês quiserem dar uma olhada lá no site, é só ir lá para vocês verem as opções disponíveis. Agora sobre capas. Ao invés de comprar esse caderno montado, você pode comprar a capa do Inteligine, que custa cerca de R$ 15. E aí, quando você for comprar essa capa, você vai ter que comprar os discos também, porque senão você não vai conseguir montar o seu caderno. E aí vai custar, dependendo do tipo de disco que você comprar, né? Mas eu acho que cerca de R$ 17. E aí o A5, a capa do A5 custa R$ 25 e a capa do médio custa R$ 30. Finalmente, a capa do grande custa cerca de R$ 37 ou R$ 38. É claro que o preço varia dependendo da capa e da novidade do caderno. Então, se for um caderno novo, vai ser mais caro do que um caderno antigo, ok? Mas é mais ou menos esse o preço. Enfim, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu tentei fazer uma coisa mais completa e mais rápida. Acabou ficando longo mesmo assim, mas eu tentei o meu melhor não ficar super longo. E eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o seu like e também de se inscrever aqui no canal. E um beijão pra vocês!